No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado aos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Pode assentar-se, irmãos. Eu quero completar. Na verdade, eu fiquei muito feliz, né, do irmão Adeilson, através da igreja, me convidar para fazer a leitura dessa palavra, da palavra inicial, né? Eu quero aqui, então, estar deixando para os irmãos o meu testemunho, um testemunho de que quando aos 14 anos, foi exatamente aos 14 anos que eu comecei a desobedecer pai e mãe, a desobedecer os caminhos corretos, né? A sair pelo caminho errado, a escolher, a fazer a escolha errada. Aos 14 anos a gente já tem o direito. Muitas das pessoas, ou toda a sociedade, diz que um jovem com 14 anos, com 15, com 16, não tem o direito de escolha, não pode responder, não pode se responsabilizar. Amém. Só que o jovem com 14, 15 anos pode sim escolher o caminho certo ou o caminho errado. O jovem pode escolher, como por exemplo hoje, os meninos, as meninas que estão aqui escolheram vir para a igreja, ao invés de ir para uma baladinha, ao invés de ir para uma partida de futebol, ao invés de ir para qualquer outro lugar. Não foi uma escolha feita pelo jovem? Não foi uma escolha feita por vocês para estarem aqui? Então essa escolha, irmão, é que é a escolha certa. Mas eu não fiz essa escolha. As armaduras espirituais, as armaduras que a gente tem que tá conosco, que tem que estar com a gente, eu não usei. Eu não fiz isso. Não tive essa proteção. Eu separei alguns pontos onde cada vez que eu ia lendo essa mensagem, eu ia percebendo as minhas falhas, os meus erros, e dava vontade de eu voltar lá atrás e tentar consertar, porque não era tão difícil, né? Mas é que as oportunidades que vêm nessa idade, nessa fase, são muito grandes. As oportunidades para fazer o que não presta é muito grande, é muito maior até do que as oportunidades boas. Então é a porta larga, né? Eu separei alguns momentos aqui dessa mensagem. Por exemplo, quando iniciamos dizendo fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é estar próximo, né? É estar unido com Deus. Um outro momento, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu entendo que isso é servir a Deus com responsabilidade, com respeito. As armaduras de Deus é todo um conjunto, né? De tudo um pouco, mas temos que ter responsabilidade. Se escolhemos vir para a igreja, se escolhemos estar na igreja, se escolhemos participar de um grupo de jovens, de pessoas que vai estar cantando, então faça com amor, faça com responsabilidade, faça de coração, faça para Deus, não faça para o homem, que o homem não vai lhe recompensar de forma alguma. Então faça para Deus. Eu tenho certeza, irmãos, tenho certeza que vocês serão muito abençoados. Luta espiritual. Nós, né, nesse caso da luta, das batalhas espirituais, como diz aqui, né, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer nesse caso? É espiritual, é lá do outro lado. Então orar e jejuar, acredito que é o certo a fazer.
né? E esperar no Senhor, que com certeza as vitórias virão. Cingindo vossos lombos com a verdade, né? A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então significa que devemos falar a verdade para nossos pais, para nossos irmãos, para nossos amigos, nossos professores, para as pessoas, nossos pastores, para as pessoas que fazem parte da nossa vida. É viver a verdade. E não é difícil viver a verdade. A consequência disso é uma vida abençoada. A consequência disso é uma proteção, como se você estivesse dentro de uma bola, protegido, que nada vai lhe atingir. Tenho certeza disso. A couraça da justiça. Não fazer justiça com as próprias mãos, por exemplo, né? Não querer resolver com as nossas vontades, na hora, no impulso, né? Eu tiro isso porque eu passo por muitas situações que dá vontade de coração, dá vontade de agredir a pessoa, às vezes com palavras, às vezes até com física mesmo, porque o trabalho que eu faço é um trabalho tão abençoado, e mesmo assim por algumas pessoas é tão mal visto. Então algumas respostas me vêm em muitas situações que eu tenho que me controlar, tenho que ficar quietinho ali e deixar que seja feita a justiça de Deus. Mas às vezes, principalmente a gente quando jovem, está na ponta da língua a resposta. E quando a gente dá essa resposta, saiu da boca, a palavra de Deus também diz que o que contamina não é o que entra, né? Mas sim o que sai da nossa boca, irmãos. Então, em alguns momentos nervosos, a gente solta uma palavra para nossos pais, para nossos irmãos, e essa palavra mal colocada dói muito mais do que uma pancada, né? Então, a gente pensar antes de falar algumas coisas é fundamental. Então, isso é a couraça da justiça, né? A couraça da justiça que eu entendo dessa forma. E aceitar a justiça de Deus, né? Aceitar que seja feita a justiça de Deus no tempo certo. Vai ser feito, calma, espera, vai acontecer, mas é no tempo de Deus. Calçado aos pés na preparação do Evangelho, entendo eu que é caminhar, né? Na preparação do Evangelho da paz, entendo eu que é caminhar para a paz, num caminho de paz, é pregar a paz, é buscar a paz, é numa confusão, é numa discussão, na escola, no trabalho, em casa, é você entrar no meio dessa discussão para apaziguar, né? Para acalmar os nervos, para tranquilizar as pessoas. Eu entendo também dessa forma. O escudo da fé é defender-se. O escudo é para a gente se defender. A nossa fé é para se defender das setas do inimigo, né? Das flechas que toda hora são lançadas em nossa direção, principalmente em direção da juventude. Muitas formas de setas, de flechas são lançadas. Muitos falsos, né? Falsas ilusões são oferecidas. Muitas coisinhas que nos enganam, que faz a gente balançar e fazer a escolha errada. Então, com o escudo, com a proteção, né? Com a fé, a gente consegue se proteger sim dessas setas. O capacete da salvação é para proteger a nossa mente, né? É para que a nossa mente esteja protegida. É para que a palavra de Deus fique ao nosso coração e a nossa mente entenda que Jesus Cristo é o Senhor e que tudo que a gente escuta dos nossos pastores, das pessoas que nos amam, dos nossos pais, da nossa família é o correto, e assim a nossa mente fica blindada e não recebe outras informações para acrescentar e assim prejudicar, na verdade, a nossa vida. Por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a Bíblia, é carregar a Bíblia, seja no celular, que eu prefiro que seja a própria Bíblia, ou seja você na mensagem, mas acompanhe a Bíblia, leia a Bíblia, compartilhe com os irmãos a Bíblia. É uma espada para se defender em várias situações, e você vai ser provado, principalmente quem veio à igreja, né? Você sai da sua casa para vir à igreja, alguém vai te testar, alguém vai querer te falar alguma coisa para saber se você realmente está indo buscar Deus. Eu lembro que eu andava na rua fazendo o trabalho social da Casa de Recuperação, e um dia, a Casa de Recuperação chama-se Manassés, e um dia
um rapaz perguntou para mim, depois que eu fiz toda a divulgação dele do ônibus, quando eu desci do ônibus, ele me chamou e falou: jovem, eu gostaria de saber o que significa o Manassés. Ele não deu sorte naquele dia, porque a gente tem, todos os dias a gente tinha dentro da casa de recuperação culto, e sempre alguém colocava para nós: olha, Manassés significa isso, um dia ontem. Então eu estava preparado, estava com a espada na mão, né? E falei para ele: Manassés significa Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai. Ele falou: eu sempre soube disso, eu só queria saber se você também sabia o que estava falando. Então, em alguns momentos, jovens, vocês vão ser tentados, vocês vão ser testados, as pessoas vão tentar, entendeu? Então esteja protegido com essa palavra, para você saber o que está falando, até porque você está na casa de Deus, e a palavra é de Deus, e vai servir para você nos seus dias futuros, né, na sua casa, na sua família, no seu trabalho e na sua escola, amém? Então é uma mensagem que eu quero trazer para os irmãos, dizer para os irmãos que eu comecei a desviar o meu caminho foi aos 14 anos, então aos 14 anos eu fiz a escolha errada. Naquela época eu poderia ter escolhido certo, né? Eu ia à igreja, eu todo domingo estava na igreja, mas eu saía da igreja e eu ia para os botecos, porque a igreja que eu frequentava me dava essa liberdade. Quem quer liberdade não quer Deus, tá? Deus quer que você seja livre do mal, livre das coisas que o mundo oferece. A liberdade que o mundo oferece é enganosa, não aceite não. E foi ali que tudo começou, e eu estou vivo hoje pela misericórdia de Cristo. Mas nesse mês, no dia 29 de agosto agora, completa 18 anos que eu fui dado como morto, né? Há 18 anos atrás eu fui dado como morto em um acidente de ônibus, bêbado, drogado e com apenas 20 anos de idade, fazendo as maldades que eu fazia. Fui dado como morto, mas o Senhor naquele dia me livrou, me tirou daquele chão onde disseram que eu estava morto, e para a honra e glória do Senhor eu estou aqui hoje. Outros aconteceram, esse foi apenas um, mas toda a minha vida foi de tragédia, realmente tragédia. Eu não passava uma semana sem uma cicatriz, não existia uma semana que eu chegava até o domingo e eu dizia assim: caramba, hoje eu não me machuquei. Não, eu me machucava de todas as formas, de todos os sentidos. Eu saía de um acidente, eu entrava em outro, tudo, gente, por causa de escolha errada, né? Que escolhi errado na idade que hoje vocês têm. Então eu acho muito bonito e quero o bem de todos os irmãos, de todos os jovens que aqui estão, que aqui presentes estão. Oro pela vida de vocês, né? Eu tenho a minha filha que me acompanha, e graças a Deus quero cada vez mais ela junto, assim como eu oro pela vida dela, oro pela vida de vocês, porque eu não quero, cara. Eu até me arrepio de medo de ver jovens igual vocês se perdendo como eu me perdi. Eu fui salvo, gente. Deus me tirou daquela podridão, mas eu conheço muitos irmãos. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma conta, eu vinha contando, porque sempre eu vim contando. A última vez que eu contei eram 13 amigos, que depois que eu me internei, ou seja, em 5 anos, 13 amigos já não estão mais nesse mundo, já não estão mais aqui com a gente. Não são 13 pessoas que eu conheço, são 13 pessoas que eu vivia junto, entendeu? E tudo mortes que eu poderia estar ali naquele momento. Então olha só, cara, o que Deus fez. Deus pegou você em algum lugar, seja lá na sua casa, na sua escola, foi lá, tirou você daquele boninho e trouxe para cá, para a casa do Senhor. Lá aconteceram várias coisas, e você está aqui, você está livre daquilo lá. Então valorize, né? Você se proteger da palavra de Deus, você tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. É exatamente isso, é você estar preparado, entendeu? Mas só isso aqui, ó, só o livro sagrado é que pode nos preparar, amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de falar do teu amor. Obrigado por todas as presenças e todas as pessoas que aqui estão, Deus. Peço ao Senhor que esteja protegendo e abençoando a cada um de nós, desde o pregador, o pastor, o irmão Deus,
todos os outros irmãos, a pastora, todas as pessoas que aqui dentro estão, Pai. Esteja abençoando grandemente, não só nós, mas todos os nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos. Proteja, Pai, a viúva, o órfão, o usuário de droga, o dependente químico, o alcoólatra, todas essas pessoas que sofrem, Pai, no mundo lá fora. Pai querido, peço também que o Senhor esteja abençoando o dia de hoje, que o Senhor coloque na boca do nosso pregador, do pregador que aqui passará, as palavras corretas para estar entrando ao nosso coração e que a gente venha fazer por onde estar cada dia melhor debaixo de tuas asas. Senhor Deus, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.